Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 30 de novembro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Então, pedia para o juiz confirmar a presença no sistema de parte. Muito bem, todos os juízes confirmaram a presença, eu vou iniciar a sessão. Temos 7 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos em que a pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começar com o processo de Canjico do Brasil Indústria Automotiva Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Paulo Maceta. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Presidente, esse processo, eu já tinha apresentado o voto, né? E ele saiu em vista, eu já tinha sido realizada a sustentação oral, ele saiu em vista e ele está retornando agora para isso. Só para... vamos lá, deixa eu pegar aqui que eu... o AIM tem uma acusação, que é transferir créditos de ICMS em hipótese não permitida pela legislação, em desacordo com o regime especial número tal. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal do auditor fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, em fase da decisão de primeira instância, a autuada apresentou o recurso ordinário. No seu recurso ordinário, em breve síntese, a autuada alega que o AIM deve ser anulado, pois logo após a lavratura do AIM houve o estorno do crédito pela Toyota, sendo que manutenção do AIM geraria uma cobrança em duplicidade. Seria dever de ofício do auditor fiscal que lavrou o AIM e que notificou a Toyota indicar que houve cobrança em duplicidade. A nulidade do lançamento fiscal por ausência de tipificação da infração do regime especial, devendo ter ocorrido notificação prévia para estorno do montante transferido a maior ou o pagamento de imposto com seus acréscimos legais. A nulidade do lançamento por vício de motivação em relação ao período de adesão ao regime especial, visto que o período para o qual foram formuladas as exigências fiscais não guarda relação com o relato circunstanciado do lançamento, apontando evidente inconsistência no procedimento de fiscalização. A nulidade parcial do AIM por erro na apuração dos valores transferidos a maior pela recorrente, a erro no termo inicial de incidência dos juros e mora, a multa deve ser reduzida, a multa é desproporcional e que haveria necessidade de anulação ou redução da penalidade em face da proporcionalidade em linha com o artigo 527-A. A representação apresentou contrarrazões e os autos foram distribuídos à minha relatoria. É o relatório, presidente. Ok. Esse processo que tinha sido em vista para a doutora Maria Anselma, correto, doutora Maria Anselma? Doutora Maria Anselma? Doutora Maria Anselma? Acho que ela não está escutando. Doutora Maria Anselma? Está escutando? Doutora Maria Anselma? Eu acho que ela não deve estar com... Doutor Inácio, não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Acho que só a doutora Maria Anselma não está escutando. Doutora Maria Anselma? Doutora Maria Anselma, a doutora não escuta o Inácio ou ninguém? Acho que ninguém. Ok. Está escutando, doutora Maria Anselma? Agora sim.
Ok. Mas não. Então, doutora Marcial, pelo que consta, esse processo tinha saído em vista pela doutora, correto? Tá sem som, doutora Marcial? É que eu não estava te ouvindo. Ok. Desculpe, presidente, eu realmente, assim, pedi vista, mas por conta do 527-A, e eu li o processo, só que Ok. depois eu acabei não manifestando e o processo voltou, mas eu já disse para o doutor Paulo que eu vou acompanhá-lo sim, porque Ok. eu me inteirei mais, né, assim, detalhadamente, e realmente eu acompanho o voto dele, eu não tenho nada para acrescentar. Muito bem. Então, doutor Paulo, só rememora o voto do doutor, que o patrono está presente? Ok. É, Preliminarmente, a autuada alega que houve estorno do crédito pela Toyota e, portanto, a manutenção do AIM geraria uma cobrança em duplicidade. Eu não estou acatando o argumento. Inicialmente, o estorno foi feito após o lançamento do AIM, não tem o condão de invalidar o auto de infração. O AIM foi lavrado em 3 de maio de 2021 e o estorno, de acordo com os documentos juntados, ocorreu em 31 de agosto de 2021. O estorno dos valores só impactaria o AIM se houvesse sido feito conjuntamente com uma denúncia espontânea por parte do contribuinte antes do início dos trabalhos fiscais, que não é o caso. Ainda é certo que o despacho do NSE da DRT-4 deferiu o requerimento autuado para compensar o estorno, mesmo que não tivesse sido autorizado, certo é que o TIT, de acordo com o inciso 1 do artigo 93 da 13457, não tem competência para analisar as questões relativas ao pedido de compensação. Assim, caso o autuado entenda que haja imposto de ser compensado ou restituído, a mesma deve formalizar tal pedido administrativamente. A autuada alega também que deveria ser, que é dever de ofício do FR que lavrou a indicar que houve cobrança de duplicidade. Fato é que não foi nem mesmo o mesmo auditor fiscal que lavrou o AIM que autorizou o estorno de compensação. Mesmo que fosse, como já explicitado, o estorno foi feito posteriormente ao AIM. A autuada alega que a ausência de tipicidade da infração no regime especial deveria ocorrer sua notificação prévia ao estorno. Também não deve ser acatada tal alegação. Temos que entender que a infração é a transferência de créditos a maior do que o autorizado no regime especial da destinatária. A transferência de créditos entre estabelecimento é vedada, salvo exceções previstas em regulamento. Assim, a infração recai sobre o valor transferido a maior do que o autorizado pelo regime especial, sendo que o artigo 46 da Lei 6374 veda tal procedimento. Assim, a linha F do inciso 2 do artigo 85 do mesmo normativo enquadra-se perfeitamente a infração em tela. Outra alegação da autuada é que o AIM seria nulo por vício de motivação, dado que o período para o qual foram formuladas as exigências fiscais não guarda relação com o relato circunstanciado. Tal alegação também não deve ser acatada. Apesar do FR autuante ter informado no relatório circunstanciado que a autuada foi aderente ao regime especial de 11 de 2016 a 12 de 2017, ao passo que o correto seria a data final de 12 de 2018, todas as provas dos autos indicam a data de término de 12 de 2018, evidenciando mero erro de digitação num trecho do relatório circunstanciado. E mais, no relatório da infração é especificado que a infração ocorre pela transferência de créditos estar em desacordo com o regime especial número tal. Assim, o erro de digitação no relatório circunstanciado não gera prejuízo à defesa. A alegação da autuada de nulidade parcial do AIM por erro de valores transferidos ao maior pela recorrente também não deve ser acatada. A divergência ocorre entre o valor apurado por suposta auditoria interna da autuada, os quais diferem do valor constante dos documentos fiscais da própria autuada, não trazendo qualquer indício de que os valores dos documentos fiscais apresentados no demonstrativo 1 do AIM estão equivocados, somente informando que os valores da suposta auditoria interna divergem. Não há como acatar tal alegação. Aí eu vou aplicar a súmula 13 para a alegação de ilegalidade do cálculo da multa sobre a base atualizada. Estou colocando, reduzindo os juros a Selic pela súmula 10, né? E a alegação de desproporcionalidade da multa não está sendo acatada porque ela está baseada em lei válida, vigente e eficaz. Frente ao pedido autuado de redução e relevação da multa do 527A, ele precisa
que a infração tenha sido praticada com dolo, fraude, simulação e não implique falta de pagamento do imposto. No presente caso, há exigência do imposto, como se vê no campo 35 do AIM, folha 3. Dessa forma, não é possível a aplicação do 527A. Ante o exposto, eu conheço e eu dou parcial provimento ao recurso ordinário somente para limitar os juros da taxa Selic. Tentei ser um pouco breve, presidente. Agradeço, doutor Paulo. Pelo que consta do processo, então, de fato, esse processo já foi pautado no dia 16/2/2023 e foi realizada a sustentação pelo doutor Rafael Ângelo. Só pedia para o doutor Paulo fazer o registro do voto. Está registrado. Muito bem. O voto está registrado, então o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Canjico do Brasil, Indústria Automotiva Limitada, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Paulo. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Bom dia. Bom dia. Passar para o processo de Companhia Brasileira de Distribuição, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, o recurso ordinário é uma acusação fiscal só, acreditar-se indevidamente ICMS, decorrente da apropriação de valores correspondente a ressarcimento de ICMS-ST, das operações escrituradas no mês de fevereiro de 2019. No entanto, analisadas as informações enviadas em arquivos digitais, concluiu-se que o controle de estoques de mercadorias enquadradas na sujeição passiva de substituição, elaborada pelo contribuinte substituto, nos termos do artigo 4º da portaria CAT 1799, escriturada mediante utilização do sistema eletrônico de processamento de dados, enviada para o período de geração e apropriada em maio de 2019, não se presta para a apuração do valor do imposto ser ressarcido, uma vez que apresenta severas inconsistências conforme relatório de análise dos arquivos digitais juntado. Consoante artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, linha B do regime especial, prorrogado pelo pedido 022.707/2017, o autuado foi notificado a retificar a GIA ICMS-ST relativamente a fevereiro de 2019, de forma a se tornar o imposto indevidamente lançado a crédito, no campo 57 da GST, a título de regime especial, processo A, número tal. O efeito recomenda a importância. Não houve manifestação contra o notificado de lance em lavatório do AIM. A adição primeira instância julgou procedente o AIM. Inconforme a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresenta em síntese as seguintes alegações: nulidade do lançamento fiscal, inexistência de prejuízo ao erário e de fundamentos que mitiguem o direito da recorrente à restituição de valores, termo inicial na incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada, necessidade de redução da penalidade em face da proporcionalidade, razoabilidade, vedação confisco e ausência da lesão ao erário público. Por fim, requer a nulidade da auto-inflação, a improcedência das juros fiscais, a ilegalidade dos juros de mora sobre a multa, anulação integral ou redução da penalidade e a conversão em diligência.
A doutora imputação fiscal manifestou-se por não provimento de constitucionalidade. Há protesto por sustentação oral. Doutora Fernanda, fique à vontade para realizá-lo. Bom dia, ilustríssimo senhor relator, presidente e demais conselheiros e conselheiras julgadores presentes na sessão. Pois bem, eu estou representando a Companhia Brasileira de Distribuição relativamente ao auto de infração lavrado em razão de suposto aproveitamento indevido de crédito de ICMS-ST, oriundo de recolhimento a maior, realizado nas hipóteses em que a base de cálculo presumida for superior à efetivamente praticada no mês de fevereiro, totalizando o montante de R$ 2.216.837,39, além da exigência da penalidade consistente em 100% sobre o crédito indevido do imposto, acrescida de juros de mora, atingindo a expressiva importância de R$ 5.069.906,74. Pois bem, inicialmente, eu gostaria de rememorar a suposta infração descrita pelo agente fiscal. Ao descrever a suposta infração, o agente fiscal reconhece que todos os procedimentos estabelecidos no regime especial que a recorrente faz jus foram devidamente cumpridos. No entanto, identifica supostas inconsistências em seu controle de estoque, que foram suficientes para deslegitimar a compensação promovida pela recorrente. Em face dessas supostas inconsistências, a recorrente foi notificada para retificar a GIA do ICMS-ST, porém a recorrente informou a inviabilidade do prazo fornecido pelo agente fiscal para a recomposição desses valores e fornecimento de esclarecimentos acerca dessas operações realizadas, requerendo então a reconsideração dessa determinação para que ela fosse intimada em momento posterior para prestar esclarecimentos. Mas, independente da sua boa-fé e disponibilidade, o agente fiscal lavrou o auto de infração que foi julgado procedente sem o devido enfrentamento dos pontos abordados pela recorrente, além de ignorar o seu pedido de conversão dos autos em diligência, motivo pelo qual a decisão ora recorrida deve ser incontestavelmente ser declarada nula. Dessa forma, a recorrente pugna pela integral improcedência das exigências fiscais pelos seguintes argumentos que não foram enfrentados anteriormente. Primeiro, falarei das nulidades. A primeira nulidade é sobre o cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório, pois, como dito, o agente fiscal, ao apontar essas divergências nos registros de estoque da recorrente, em uma delas, disse que não era possível identificar a discriminação de quais teriam sido essas operações de transporte de saldo remanescente. Ou seja, teve a ausência no encaminhamento dos documentos que embasaram esse auto de infração, acabando por macular o pleno exercício do direito da defesa da recorrente, violando, consequentemente, os artigos 65 e 99 do Decreto Estadual número 54.486 de 2009, bem como o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Nesse ponto, eu gostaria de frisar isso, é importante destacar que o universo de operações realizadas pelo estabelecimento autuado da recorrente, que atua como centro de distribuição de suas mercadorias, torna inexequível o trabalho de localização das informações necessárias para a verificação do fato imputado pelo agente fiscal. A segunda nulidade consiste em erro de motivação e violação ao princípio da verdade material, pois a suposta inconsistência no saldo de estoque apontada pelo agente fiscal decorre do simples fato de que, no mês de fevereiro, as respectivas mercadorias não foram movimentadas pela recorrente. Por sua vez, no mês subsequente, por terem sido objeto das saídas interestaduais, as mercadorias foram novamente informadas no saldo inicial de estoque, não havendo com isso qualquer impropriedade nas informações fiscais da recorrente. Novamente, eu ressalto que isso acontece pois a recorrente desenvolve atividades no ramo do varejo, apresentando acúmulos periódicos de estoque, uma vez que essas mercadorias adquiridas não são necessariamente objeto de saída no mês subsequente. Nesse sentido, o auto de infração, ele padece de vício de motivação, tendo em vista que parte de premissa de que as diferenças de estoque relativamente às mercadorias que não tiveram movimentação no período tiveram algum impacto na apuração dos créditos passíveis de ressarcimento pela recorrente, quando, na verdade, isso não se verifica na realidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem reiterado a nulidade de autuações como essa. A terceira nulidade consiste na impossibilidade de adoção de presunções,
pois o agente fiscal desconsiderou que a recorrente não indica valores passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias objeto de autuação, ensejando a sua nulidade, tendo em vista que desqualifica a totalidade do crédito tributário com base em informações supostamente inconsistentes de mercadorias que sequer ensejaram créditos passíveis de ressarcimento. A quarta e última nulidade consiste em erro na indicação dos saldos de estoque, pois o agente fiscal indicou saldos finais de estoque discrepantes daqueles constantes na própria FD da recorrente, promovendo substanciais alterações na apuração realizada. Pois bem, alternativamente, no mérito, caso não se entenda pelas nulidades da autuação, as recorrentes também demonstram que as exigências fiscais estão improcedentes, pois restou demonstrado que as diferenças apontadas pelo auto de infração decorrem da natural consecução das atividades da recorrente, que, novamente, por estar no segmento do varejo, apresenta sistemática bastante peculiar, pois não possui qualquer impacto na compensação dos créditos de ressarcimento de ICMS-ST com débitos de imposto. Além disso, o agente fiscal, por considerar parte dos dados como supostamente equivocados, presume a inconsistência da totalidade das informações indicadas pela recorrente, em procedimento que não atende à verdade material. Isso se torna mais absurdo quando se verifica que as mercadorias que apresentam diferenças de estoque são abarcadas por notas fiscais individualizadas e poderiam ter sido facilmente excluídas da apuração, mas não foi o que ocorreu, representando violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ainda, destaca que no curso dessa fiscalização, a recorrente agiu sempre pela boa-fé, tendo formulado pedido de reconsideração para que pudesse prestar seus esclarecimentos, mas o agente fiscal presumiu pela ilegitimidade da totalidade dos créditos de ICMS-ST, com base em supostas inconsistências que sequer tiveram repercussão no saldo utilizado pela recorrente para compensação, não havendo qualquer prejuízo ao erário estadual. Por fim, a penalidade aplicada deverá necessariamente ser cancelada ou reduzida, seja pela nulidade do lançamento, ou seja pela integral improcedência das exigências fiscais. Além disso, essa penalidade representa exigência exorbitante, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva, mostrando-se necessária ao menos a sua redução. Esse procedimento é totalmente autorizado pela própria legislação estadual, considerando também que a recorrente não seria reincidente na prática de suposta infração. Nessa linha, gostaria de ressaltar que este tribunal já reconheceu a possibilidade de redução da penalidade em razão da ausência de prejuízo ao erário. Bom, diante de todo exposto aqui, requer-se o conhecimento e procedência do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Sendo só para o momento, agradeço a atenção. Agradeço a doutora Fernanda, vou passar o voto. No tocante às nulidades do lançamento fiscal arguidas, passo a expor meu entendimento. Diversamente do alegado, o auto de infração contém os elementos suficientes para exercício do direito de defesa e do contraditório por parte da autuada. No anexo 2, folhas 15 e 16, estão listadas todas as mercadorias cujos saldos iniciais do período analisado não possuem correspondência com os saldos finais do período anterior. Ou seja, o transporte incorreto do saldo remanescente de determinado período para o período imediatamente seguinte. Assim, a discriminação de todas as mercadorias envolvidas, quantidades e os documentos que foram utilizados nas respectivas apurações são os arquivos digitais fornecidos pela autuada fiscalização, descabendo, portanto, a pretensão da recorrente. Observe-se ainda que, no anexo 3, há o confronto de saldos das quantidades informadas nos arquivos digitais e os saldos constantes no registro de inventário, demonstrando a divergência entre tais valores. Deste modo, verifica-se que o arquivo digital, exigido na portaria CAT 1799, fornecido pela autuada, não se presta à apuração do valor do imposto a ser ressarcido. Como exposto pelo auditor autuante, a autuada é beneficiária de regime especial, concedido por meio do processo notal, para recolhimento do imposto devido por antecipação das entradas interestaduais, conforme previsto no artigo 406-A do regulamento, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com os créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada no artigo 269, inciso 4 do regulamento ICMS. Segundo o citado regime especial, os créditos a título de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT 1799.
A seguir, lançou um valor de crédito da mesma GST que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito. Ressarcimento esse que deve ser calculado conforme disputa por TK 17,99. O valor é R$ 2.216.837,39. As temáticas estabelecidas em regime especial também condicionavam a referida compensação à apresentação de pedido por escrito no posto fiscal de jurisdição do estabelecimento, juntamente com os demais documentos especificados no regime especial e pela portaria K 1799. Deste modo, o creditamento em questão é condicionado à formulação de pedido e apresentação de documentos e arquivos fiscais. O pedido realizado pela autuada não foi acolhido conforme a notificação de folhas 25, sendo especificado que a solicitação do contribuinte não atende à disciplina estabelecida pela portaria K 1799, especialmente em relação ao dispor nos seus artigos 2º, parágrafo 2º, 2, a linha B e artigo 4º, inconsistência verificadas nas informações constantes dos arquivos digitais, que deram amparo para os cálculos do valor do ICMS-ST a ser compensado. Fica o contribuinte notificado sob pena de lavatura de alta inflação e imposição de multa. Retificar a GIA do ICMS, de forma a se tornar o imposto indevidamente creditado a título de SP 020721, ressarcimento de ICMS próprio, referente a março de 2019. 2. A recolher imposto indevidamente apropriado com acréscimos legais no prazo de 10 dias. O artigo 93 da Lei 13.457 estabelece que não se compreende da competência desse TIT as questões relativas a pedido de compensação ou restituição de tributos e demais receitas, como é o caso do pedido formulado pela autuada. Nessa hipótese, o artigo 90 da Lei 13.457 dispõe que as decisões proferidas em matéria estranha à competência desse TIT cabe recurso à autoridade imediatamente superior a que tiver proferido a decisão. Assim, a insurgência contra o indeferimento do pedido deveria ser realizada perante a autoridade competente acima, apresentando razões e provas não competindo a esse julgador administrativo, servir de segunda, terceira ou quarta instância para tanto. Nesse sentido, mesmo antes da previsão legal da Lei 13.457, foi exposto pelas câmaras reunidas no processo da ET 11, 32.97/98, relator Dr. Jean Paulo Camilo Dringo, em votação unânime. Esses créditos, quando legítimos, devem ser objeto de pedir ressarcimento à autoridade competente para avaliar sua legitimidade com o poder de averiguar toda a situação contribuinte, e, se for o caso, definir a sua compensação com os respectivos débitos. A utilização e ressarcimento do imposto devido retido por substituição tributária para compensação com valor devido no sistema do artigo 406A do regulamento, com dispensa de prévia comprovação da apuração de valores, é condicionado nos termos do artigo 6º regime especial, folha 1215, que determina a lavatura da autoinfração, caso o contribuinte não atenda à notificação formulada em razão do indeferimento pedido. O procedimento foi observado pelo fisco que expediu notificação específica para o valor objeto da autuação, em razão do não atendimento e lavou a autoinfração. Assim, o lançamento foi realizado de acordo com determinada pela legislação, atendendo ao artigo 152 do CTN. Não existe razão atuada quanto à alegações de nulidade são recolhidas, uma vez que as preliminares de nulidade, dentre as quais o argumento de vício motivação da autoinfração, foram apreciados quando a análise do mérito, conforme item 7 do decidido. Nenhum dos argumentos da autuada demonstra que ela observou a legislação, em especial o artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 1º da portaria K 1799, que determina o método permanente de controle de estoque, como exposto pela FR autuante em sua manifestação sobre o comando alegado, que eu transcrevi aqui no meu voto. Observe-se, como acima exposto, que o indeferimento pedido não se deveu por inconsistência deste ou daquele item, mas por inobservância do descrito à portaria K 1799 no regime especial número 7672 de 2015. Nesse sentido, é demonstrado o controle da imprecisão do estoque da autuada às folhas 13.149 a 13.150, transcrita aqui no meu voto. Assim, os argumentos que buscam justificar por amostragem as inconsistências apontadas pelo fisco não provam que o portaria K 1799 e o regime especial número 7672 de 2015 tenham sido observados pela autuada. Ainda nesses pontos, o recurso repete a defesa, não trazendo contra-argumentos em relação ao exposto acima pelo auditor autuante. Cabe ao autuado apurar e provar o valor que entende do seu direito, não poder lançar o montante sem cumprir as condições determinadas pela legislação, com a pretensão de que, após, o fisco é quem faça a sua apuração dos pretensos créditos passivos de ressarcimento. Assim, descabe qualquer diligência para que o fisco retifique os valores apurados na autuação, que nem a autuada indica e prova quais são esses valores. Nesse sentido, observa o entendimento do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho no processo da ET 2, 270/99.
O contribuinte que junta nos autos mais de uma centena de documentos fiscais arrasta para si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder a uma acurada análise da natureza técnica, conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões trazidas pela fiscalização. O julgador não é patrão do contribuinte nem sua assistência técnica. Assim, não há presunção, pois, como assim exposto, o autuado não cumpriu as condições para a legitimidade do exato valor lançado. Se outro valor é seu direito, cabe ao contribuinte apurar e provar, e não ao fisco. Observe que a notificação ocorreu em 31/1/2022, com prazo de 10 dias. Os reclames da autuada para prestar esclarecimentos e apresentação dos documentos só ocorreram em 11/2/2022, ou seja, após o referido prazo, e a autuação ocorreu em 31/3/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias para recurso do indeferimento pedido, como previsto no artigo 90, Lei 13457. Por fim, como em cima exposto, a autuada não trouxe provas de que tinha direito ao lançado e nem traz apurações de provas de que teria ao menos direito a outro valor. Assim, a autuada tinha os prazos determinados pela legislação para contestar o indeferimento perante a autoridade competente, não procediam os reclamos da autuada. Destaque não colhe as alegações de nulidade no lançamento fiscal. Relativamente à alegação de inexistência de prejuízo erário e de fundamento que mitigue o direito recorrente à restituição de valores, não assiste razão recorrente. A recorrente que, abre aspas, foi autuada por suposta compensação indevida de crédito de ressarcimento ST, com débito de imposto identificada em razão das diferenças entre os saldos de estoque registrados em fevereiro e março de 2019. Como bem explanado pelo auditor atuante, folhas 13.145, a autuação decorre do não atendimento às condições descritas no regime especial do qual é signatária e dos termos da portaria CAD 1799. A portaria CAD 1799 aplica-se a todo contribuinte, não fazendo distinção quanto à atividade recorrente. Assim, ela deve observá-la e não adaptar de acordo com seu atendimento unilateral. Como já exposto no item desse voto, indeferimento pedido não se deveu por inconsistência deste ou aquele item, mas por inobservância do descuido da portaria CAD 1799 e no regime especial 7.672/2015. E o TIT não tem competência para reapreciar pedido de compensação ou restituição de tributos e mais receitas, como dispõe o artigo 93, Lei 13457. Ademais, a alegação de que não houve qualquer impacto sobre o credor utilizado pelo recorrente não procede, pois os saldos de estoque devem ser informados para o devido controle, sem o qual não há confiabilidade nas informações. Ainda é responsável de apurar e provar o direito do autuado e não do fisco, ou do julgador, como já exposto no item 1 desse voto, não poderia o contribuinte apresentar documentos e arquivos inconsistentes e pretenderia que o fisco ou o julgador faça aquilo que o interesse não fez. Observe novamente o entendimento do Dr. Antônio Augusto Pereira Carvalho no processo da RT2 270/99. Não se tratou de arbitramentos do valor ou preço, artigo 148 do CTN, pois o montante exigido está bem definido, qual seja o exato valor indevidamente acreditado pelo autuado. Observe que a notificação do ofício de 31/1/2022 continha relatórios inconsistentes encontrados nos arquivos digitais fornecidos pelo autuado. Novamente, os reclamos da autuada para prestar esclarecimentos e apresentação de documentos só aconteceram em 11/2/2022, ou seja, após o prazo estabelecido pela notificação, sem nada a oferecer nem solicitar qualquer prazo para atendimento, isto é, o contribuinte permanece inerte à espera de que o fisco faça nova intimação sobre as razões do indeferimento do pedido que já constavam expressas na primeira notificação. Ainda a autuação ocorreu em 31/3/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias para recurso do indeferimento pedido, como previsto no artigo 90, Lei 13457/2009. O auditor atuante expôs folhas 13.152. Ora, o autuado considerou exíguo o prazo concedido para atendimento de notificação, o qual é determinado pelo artigo 6º, parágrafo 2º, a linha A do regime especial, porém não considerou a hipótese de solicitar uma extensão de prazo, que, se justificada dentro razoável, seria ele concedido, observando o alegado princípio do contraditório de defesa definido no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 3, artigo 2º da Lei Complementar 939 de 2009. Não fez, assim, como não fez diante das dezenas de outros processos cuja demanda é a mesma apresentada nessa oportunidade, demonstrando desinteresse e menosprezo pelo trabalho realizado. Não há qualquer presunção, pois o direito ao exato valor apurado pela autuada não foi provado. Se outro valor for devido, cabe à autuada procurar e provar, como já exposto em voto, e não tentar desqualificar o todo com base em amostragem, que, como visto, não procede. Não procede delegação de ausência de prejuízo estadual, pois a autuada lançou contra a falência estadual valor de crédito, sem o atendimento às condições previstas na legislação, para que pudesse ser provado seu direito.
Start não colheu a pretensão da autuada. Quanto a alegações sobre o termo inicial da incidência de juros sobre a multa, não assisti à razão recorrente. Cito aqui precedente na Câmara Superior. E, por fim, a autorização base de cálculo da multa foi pacificada pelo TIT por meio da súmula 13 desse tribunal. Assim, não há qualquer nulidade de ação recorrida ou da autuação, e nem necessidade de diligência para recomposição do cálculo para que os juros, uma vez que eles foram aplicados aos termos da legislação e do entendimento desse TIT. Relativamente à penalidade, não assisti à razão recorrente, a matéria está pacificada na Câmara Superior desse TIT. Cito aqui duas jurisprudências da Câmara Superior nesse sentido. O artigo 527-A do regulamento é inaplicável nos presentes autos, uma vez que a agência ter imposto fator impeditivo objetivo para sua aplicação, independentemente do dolo ou simulação, conforme com o seu caput. Nesse sentido, a Câmara Superior desse TIT rechaçou a possibilidade de aplicação do artigo 527-A do regulamento para as infrações relativas a crédito de imposto, como se verifica no julgamento do item 1, relativo a crédito devido a imposto no processo DTC 3, 401852-2013, voto vencedor do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Já concluí meu voto, então com isso eu nego o provimento de recurso ordinário. É assim que eu voto, só um momento que eu vou avisar o registro. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário da Companhia Brasileira de Distribuição foi conhecido e não provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença da doutora Fernanda, um bom dia. Obrigada, bom dia. Passar para o processo rápido. Max Express Limitada, recurso ordinário. Relator doutora Maria Selma. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem. O patrono que iria realizar a sustentação oral é o Dr. Marcos Almeida Junqueira Reis, mas pelo que foi enviada a informação de que ele não se sentia bem, e será substituído do Dr. Guilherme. Correto, Dr. Guilherme? Dr. Guilherme? Ei, bom dia. Correto, dia. mas eu só vou participar, só vou ouvir, eu não vou fazer a sustentação oral, porque esse processo não. do Dr. Marcos, tá bom? Eu só Tudo vou bem. ouvir aí. Só ficar na Dr. Guilherme, gostaria de que eu registrasse a presença? Por gentileza, pode constar a presença, só constar a presença, tá bom? Então, precisa do nome da OAB do doutor? É 92, é OAB MG. Ok. 92. 92844. Ok, obrigado. Muito obrigado. Muito bem, doutora Marcelma, já é possível disponibilizar o voto? E como disse o doutor Guilherme, ele não vai realizar a sustentação oral, apenas irá acompanhar o processo. Perfeito, perfeito. Acho que eu só coloquei aqui a emenda.
Presidente, acho que já está disponível para todos. Eu vou passar, então, ao voto. Mais uma vez, então, bom dia a todos que nos acompanham, ao patrono. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte Rápido Max Press Limitada, contra a decisão que julgou procedente o AIM. O contribuinte foi acusado de creditamento indevido do ICMS no período de janeiro de 2020 a abril de 2021, em valores superiores ao permitidos pela legislação, conforme discriminado no demonstrativo 1, em virtude de estar obrigado a efetuar os créditos do imposto na forma de crédito outorgado, ou seja, crédito de 20% do valor do ICMS devido na prestação em substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual, sistemática criada pelo convênio de ICMS 106/96, uma vez que alguns de seus estabelecimentos sediados em outras unidades da federação teriam optado por esse por esse sistema, conforme declarado pelo próprio autuado e ratificado pelas cópias dos termos lavrados em seus livros e termos de ocorrência por ele fornecido em atendimento à notificação específica. O estabelecimento matriz está sediado no município de Laranjal, Rio de Janeiro. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa de folha 60 a 67, alegando, em síntese, o crédito presumido é concedido de forma opcional ao sistema normal de creditamento do ICMS, isto é, a adesão ao regime é opção do contribuinte. Assim, ainda que tivesse, de forma equivocada, optado pelo regime de crédito outorgado nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, não seria consequência a sua adesão compulsória neste estado ao regime de apuração pelo sistema presumido, previsto no convênio 106/96. Alega também que não há previsão alguma de obrigar compulsoriamente a aderir ao sistema de crédito presumido do ICMS e que, caso haja irregularidade, essa ocorreu nos outros estados. O julgamento foi convertido em diligência 2 vezes para fins de saneamento e juntado da manifestação fiscal, as folhas 84, 85 e 94, 95. Houve manifestação fiscal às folhas 98 e 101. A autuada juntou manifestação em retorno à diligência, conforme folhas 107 a 113. E as folhas 114 a 118, o ilustre julgador de primeira instância decidiu que, diante do exposto, julgou totalmente procedente o AIM. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos da admissibilidade foram encontrados e, então, deferido o processamento. Então, diante da ausência do patrono para a sustentação oral, embora o doutor Guilherme esteja presente, então já passo ao voto, ok, doutor Guilherme? Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. Do exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está devidamente revestido dos requisitos mínimos de admissibilidade exigidos, pelo qual conheço do recurso e passo ao seu julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reafirma que o crédito presumido seria um benefício fiscal concedido de forma opcional ao sistema normal de crédito do ICMS,
caso em que ficaria impedido de utilizar quaisquer outros créditos representando uma sistemática especial de tributação, conforme determina o artigo 38, letra A da Lei 6374 de 89. Assim, no seu entendimento, caso houvesse irregularidade na opção pelo crédito presumido, a regra aplicada seria a do regime de apuração débito e crédito, e não o enquadramento compulsório dos contribuintes no regime de benefício fiscal, sendo que, de acordo com o convênio ICMS 106 de 96, a adesão ao sistema do crédito presumido seria opcional. Entendo que não assiste razão à recorrente, como previsto, como mesmo a recorrente alega, de acordo com a cláusula primeira do convênio ICMS 106 de 96, apesar de ser opcional, a partir do momento em que um contribuinte opta pelo benefício de crédito presumido, ele abre mão de aproveitar quaisquer outros créditos de ICMS. E ainda, conforme previsto no parágrafo 2º da referida cláusula, está determinado de forma clara que essa opção deverá alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional. Isto é, a partir do momento que a recorrente optou pelo benefício do crédito presumido em seu estabelecimento matriz, a opção deveria obrigatoriamente alcançar todos os seus demais estabelecimentos. Assim como restou devidamente comprovado neste AIM e, como a própria recorrente admite, ter feito a opção do crédito outorgado em alguns de seus estabelecimentos, resta claro o cometimento da infração, onde a recorrente não poderia aproveitar quaisquer outros créditos, isto é, só poderia apropriar-se de créditos outorgados. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Rápido Max Press Limitada e lhe nego o provimento. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Agradeço, doutora Anselma. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Rápido Max Express Limitada foi conhecido e não provido nos termos do voto da doutora Maria Anselma. Agradeço, presidente, doutor Guilherme. Muito bem, não há mais patronos presentes, então passar para o processo de Artvisão Van Gogh, Comércio de Produtos Promocionais Limitada, recurso de misto e de minha relatoria. Esse processo já foi pautado anteriormente, mas por problema no sistema, né, foi retirado de pauta. Eu tinha apresentado o meu voto, a doutora Luciana iria fazer uma preferência, mas por problema de sistema, né, então acabou sendo retirado de pauta. Só um momento, só vou relembrar o caso. Tratava-se de um retorno dos autos determinado na Câmara Superior para novo julgamento de recurso de ofício, contra a decisão proferida pelo DTJ1 de Guarulhos, que julgou parcialmente procedente o AIM. Os itens 2 a 10 foram objeto do programa especial de parcelamento, assim houve o esgotamento do processo administrativo tributário contra os referidos itens.
Resta em discussão o item 1, referente à acusação de deixar de pagar ICMS por emissão das notas fiscais eletrônicas referente a operações tributárias como não tributárias. A decisão primeira instância julgou improcedente o item 1 e procedente os demais itens do AIM. A doutora Implementação Fiscal ofertou parecer propugnando provimento de recurso de ofício. A autuada apresentou contra-razões requerendo ou não provimento de recurso de ofício. A terceira Câmara Julgadora negou o provimento de recurso ordinário e deu o provimento de recurso de ofício. O contribuinte interpôs recurso especial e a Câmara Superior anulou a decisão da terceira Câmara Julgadora e determinou a prestação judicante. No meu voto, eu disse o seguinte: conforme o relatório circunstanciado, o entendimento do fisco é que os produtos consonantes fiscais emitidos pela autuada não se sujeitam ao entendimento exposto da decisão normativa CAT 04/2015, que fala da não incidência das operações com impressos personalizados promovidos pela indústria gráfica. Transcrevi aqui no meu voto a decisão normativa CAT 4/2015. Digo ainda que, de acordo com o fisco, não se trataria de impressos personalizados, mas sim de displays, visto que o uso desses mercadorias serve em pontos de venda de mercadorias e não exclusivos adquirentes. A decisão primeira instância expôs. A título exemplificativa, a filha da decisão normativa cita a confecção de folhetos, catálogos, folders, cartazes e banners. Os impressos produzidos pela autuada possuem características semelhantes a esse, enquadrando-se no conceito estabelecido pela não incidência do ICMS. Disse ainda, consultando os correspondentes notas fiscais, evidencia que, efetivamente, trata-se de impressos personalizados destinados ao uso exclusivo dos encomendantes. Constante se infere a descrição de tais produtos, esses não são objeto de posterior operação, comercialização e industrialização. Disse ainda a decisão recorrida, embora o agente autuante alegue que os impressos destinos a pontos de vendas para veiculação de propaganda, entendem que tal circunstância não descaracteriza o conceito de utilização exclusiva pelo encomendante, visto que o fito principal desses produtos é a divulgação de mensagem publicitária neles estampada, concernente especificamente à mercadoria do próprio encomendante, portanto, desprovidos de material de utilidade adicional significativa e benefício de outro. Volto a dizer, entende que, de fato, o fato de os produtos serem destinados a pontos de venda para veiculação de propagandas encomendentes, por si, não é suficiente para a assertiva de que as operações são tributadas pelo ICMS, mas, sobretudo, haveria que se verificar a preponderância da circulação de mercadoria em razão do valor material, em razão do valor do material que é impregnado no material publicitário. Nesse sentido, citei a resposta à consulta tributária 10.324/2016, que transcrevi aqui no meu voto. Disse ainda, analisando as fotos, verifique que os produtos possuem a marca do encomendante, sendo assim personalizados, como exposto pela decisão recolhida. Ensina assim independentes que se destinam à divulgação de mensagem publicitária estampada, embora possam ser encaminhados ao local de uso e exposição, tal foto não descaracteriza o uso exclusivo do encomendante, pois ele é quem se beneficia da publicidade. Diversamente ocorreria, como expôs referente à resposta à consulta, se pelo valor e pela natureza do material utilizado em sua produção preponderasse a circulação da mercadoria. Neste caso, haveria inclusive benefício de outra e poderia se caracterizar como brinde. No entanto, essa não foi a razão da imputação do fisco. Assim, na ocasião, entendi que a acusação fiscal do TI1 era insubsistente e conheci e neguei provimento de recurso de ofício. Vou fazer o registro desse voto. Muito bem, então a doutora Luciana pretende fazer uma preferência? Isso, já estou colocando aqui a minha manifestação. Eu fiz uma juntada por petição no processo com um demonstrativo, que foi o demonstrativo feito pelo fiscal, que relacionou quais eram as operações que foram objeto da autuação. Eu vou ler a minha manifestação. Pedi para me manifestar, tendo em vista o entendimento de que, ainda que se considere que os displays personalizados comercializados pela contribuinte não estão sujeitos ao ICMS,
é necessária a demonstração de que efetivamente consistem em itens personalizados. Apesar de não constarem nos autos todas as notas fiscais objeto da autuação, o demonstrativo juntado às folhas 343 a 363 contém transcrição da descrição dos itens e permite verificar que em diversas notas fiscais consta mera descrição genérica do produto, não havendo comprovação de que consistem em produtos personalizados para o encomendante. Da análise do demonstrativo, verifica-se claramente que há algumas notas fiscais em que consta a descrição de itens personalizados. Como exemplo, a nota fiscal 3375, as folhas 344, consta 2 mercadorias descritas como Dangler Chá Verde Leão Fuse Pare para Pensar e Dangler Lançamento Del Valle 100% Suco. Essas mercadorias são claramente personalizadas, sendo possível a aplicação do entendimento de que não estariam sujeitas ao pagamento do ICMS. Entretanto, há diversas notas fiscais em que há mera indicação genérica do produto comercializado. As notas fiscais 2827 a 2866, as folhas 343 e 344, constam apenas polionda na descrição. Na nota fiscal 4696, a mercadoria comercializada está descrita como lona. A mesma situação se verifica com as notas fiscais 817, 5006, 5114 e 5131, folhas 344 e 345. As folhas 347 têm-se, por exemplo, as notas fiscais 9877 e 9888, que consistem na venda de aparas para reciclagem. Também há diversas notas fiscais de vendas de stopper genérico Natal 2016 e testeira de geladeira Gen Natal 2016, que evidentemente não são produtos personalizados. Exemplos das notas fiscais 42467 das folhas 348. A fim de demonstrar os itens que, no nosso entendimento, têm descrição genérica, foi juntada por petição o demonstrativo de folhas 2122 a 2142, com destaque dos itens em relação aos quais entendemos que a autuação deveria ser mantida. É isso, fiz o registro da minha manifestação. Obrigada. Agradeço à doutora Luciana. Em face a essa manifestação, eu verifiquei o demonstrativo juntado pela doutora Luciana, então eu vou alterar meu voto para acompanhar a doutora Luciana. Presidente, Sim, só para... Você vai acompanhar integralmente a Luciana ou... sim, integralmente. Tá. Então, acho que eu vou pedir uma preferência. Só um momento aqui que eu vou fazer a preferência. Muito bem, vou ler minha preferência. Digo o seguinte: como apontado pela doutora Habilitação Fiscal em sua preferência, e verificando mais detidamente as provas dos autos, de fato, o demonstrativo de folhas 343 a 363 contém a descrição dos produtos, dentre os quais se verifica itens personalizados que estão de acordo com o meu entendimento anterior, e itens genéricos, ou seja, que não podem ser considerados impressos personalizados. O próprio auditor atuante expôs o relatório circunstanciado. Em consulta ao sítio eletrônico,
é possível identificar os produtos comercializados que não estão sujeitos à aplicação dessa normativa CAT 4 de 2015. Então, tem a citação, diz ainda com indicações genéricas, por exemplo, placa extintor de incêndio, PQS-BC E5B 21/21. O demonstrativo foi 343 a 363, com a descrição dos produtos, referido ao relatório circunstanciado, estão nos autos de sua lavatura, ou seja, a autora teve a oportunidade de contestá-lo, no entanto, quer na defesa, quer nas contrarrazões do recurso de ofício, não houve qualquer reclamo em relação à referida descrição dos produtos. Assim, com razão da autorrepresentação fiscal, ou seja, os produtos com descrição genérica não podem ser considerados impressos personalizados, uma vez que não se evidencia a referida personalização. Deste modo, devem ser mantidos os fiscais relativos a tais produtos. Analisando os produtos destacados com demonstrativo de folhas 343 a 363, realizado pela doutora reputação fiscal em sua preferência, não vislumbra repara-se defeitos. Assim, mantém agências fiscais relativas às operações com referidos itens destacados. Quanto ao juros da súmula 10, foi revisado para limitar a sua aplicação à taxa Selic. Tanto START limita a aplicação de juros da taxa Selic, quanto as demais alegações, cancela as agências fiscais de acordo com o meu voto anteriormente proferido. Então, pelo exposto, com isso, dou parcial provimento do curso de ofício. Que é assim que eu voto. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação. Então, o recurso de ofício de recurso de ofício da Cefaz no processo de ativisão Vanguard Comércio e Produtos Promoção Limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Presidente, o doutor Guilherme continua na sessão, ele vai fazer esse ódio mais algum caso? Ah, não, sai, acabou de sair. Não, acabou saindo. Muito bem. Passar para o processo de 9, implantes, comércio de produtos e equipamentos médicos hospitalares, recurso de ofício, relator do Alexandre, não há protesto por sustentação oral. Muito bem, então, doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o voto e o relatório? Já estou incluindo. Eu creio que já está disponível. Sim, então, doutor Alexandre, nos apresenta os autos? Bom dia a todos. Aqui a contribuinte I9 foi autuada com auto-infração, inicialmente com 8 itens diversos, mas em primeira instância, o julgamento acolhe a parte das alegações, julga insubsistentes os itens 1 e 2 e mantém as acusações dos itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que esses itens não foram objeto de impugnação por recurso ordinário da contribuinte. Então, no julgamento do recurso ofício, só serão analisadas as infrações dos itens 1 e 2. No item 1, ela é acusada de deixar de pagar ICMS nos anos 2016 e 2017, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ofício, apuradas por meio de levantamento fiscal. E no item 2,
ela é acusada de ter recebido também no mesmo período de 2016 e 2017 mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Ela apresentou defesa em primeira instância e, após a defesa, o julgador tributário converteu o julgamento em diligência por 2 vezes para que o FR autuante colaborasse com o julgador e apresentasse uma análise detalhada das alegações recursais e também dos documentos que haviam sido juntados com a defesa. As 2 diligências não foram cumpridas a contento, no entender do julgador tributário, e aí foi proferida decisão de primeira instância, julgando insubsistente os itens 1 e 2, com base no entendimento de que a falta de análise dos documentos por parte do AFR atuante nas diligências teria trazido prejuízo ao contribuinte e tornado as acusações insubsistentes. A Fazenda apresenta recurso de ofício, o julgador tributário apresentou recurso de ofício e, nas razões do recurso de ofício, as alegações são de nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de provas que constam dos autos. O contribuinte contrarrazou o recurso e eu vou meu voto. O recurso de ofício interposto preenche os requisitos formais previstos em lei para seu processamento, motivo pelo qual dele conheço e passo sua análise. Encontro esses julgamentos apenas as acusações dos itens 1 e 2 do AIM, que tratam, respectivamente, da falta de pagamento do imposto decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas ou omitidas ao fisco e de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, ambas ocorridas nos anos 2016 e 2017, e apuradas por meio de levantamento fiscal específico, com base na regra do artigo 509 do regulamento. O AFL atuante esclareceu no relatório circunstanciado que as verificações fiscais tomaram como base informações da escrita fiscal digital da própria contribuinte, referente às operações de entrada e de saída de mercadorias, apurando-se diferenças. Notificada, a contribuinte não comprovou a origem das diferenças, motivo pelo qual foi realizado levantamento fiscal específico com cruzamento entre as notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias, calculando-se os estoques finais dos anos 2016 e 2017. Foram apuradas diferenças de entrada e de saída de mercadorias, pois as que tiveram estoque final menor do que 0 indicavam entradas desacompanhadas de documentação fiscal, e as que tiveram estoque final maior do que o declarado indicavam saídas desacompanhadas de documentação fiscal. Iniciado o presente processo administrativo, conforme relatado, foram realizadas 2 diligências a pedido do ilustre julgador tributário, e ambas não foram cumpridas a contento pelo FL atuante, sendo essa a razão principal utilizada pela decisão recorrida para cancelar Eu vou precisar retificar o voto, presidente. Para declarar sendo essa a principal razão utilizada pela decisão recorrida para declarar nulidade das acusações fiscais dos itens 1 e 2 do auto de infração. Entendeu o julgador tributário que as negativas do AFR autuante em analisar os documentos que foram trazidos aos autos pela contribuinte e seu confronto com documentos que instruíram a acusação fiscal resultava em subsistência de referidas acusações fiscais. É importante mencionar que, em sua defesa, a contribuinte autuada havia sustentado, quanto ao mérito, que o AFL autuante cometeu equívoco ao lavrar o AIM inaugural, pois nos demonstrativos que instruem acusações fiscais foi considerada indevidamente a movimentação do estoque de itens de seu ativo imobilizado, como se fossem operações tributadas por ICMS, que o AFL atuante, ao apurar o custo médio de diversos itens que compuseram a acusação fiscal, não considerou apenas as operações de entrada, tendo incluído valores decorrentes de operações de devolução de mercadorias, cujo valor corresponderia a operações de saída e não de entrada, resultando em custo médio das mercadorias muito superior ao apurado, com base apenas nas efetivas operações de entrada de mercadorias, e que o FE atuante considerou equivocadamente o estoque de itens de propriedade de terceiros que estavam em posse da autuada, conforme demonstrativos que apresentou com a sua defesa. Fato é que nas 2 diligências, folhas 4624 e 4635/4636, o FE atuante acabou deixando de efetuar a análise pormenorizada,
acerca das alegações da defesa e também dos documentos juntados pela contribuinte autuada. Segue-se que o julgador tributário, ao proferir sua decisão, infelizmente foi demasiadamente sucinto ao julgar o mérito das acusações dos itens 1 e 2, sendo oportuno que se transcreva a seguir razões que foram utilizadas para julgar insubsistentes referidas a acusações fiscais. Vou fazer leitura só dos trechos gravados. Diz o julgador: a peça de defesa apresentou uma série de considerações principais e documentos para contraditar as acusações fiscais. Mais adiante. Pois bem, neste ponto, após a análise do processado, observa-se que o fisco obteve 3 oportunidades para se manifestar e analisar de forma pormenorizada e conclusiva em relação aos documentos juntados pela peça de defesa. Mais adiante, veja que a autuada apresenta nesse processado relatório comparativo da posição de estoque do ativo mobilizado dos anos 2016 e 2017, apontando diferenças existentes em quantidades e valores no documento do inventário do bloco H apresentado pelo fisco, apontando também para divergências de metodologia utilizada para calcular o custo médio utilizado para o cálculo das diferenças. Os documentos, os valores e o detalhamento das diferenças apontados pela defesa podem ser compulsados na atenta leitura do parágrafo 19 acima. Divergências essas que não foram analisadas pelo fisco, nem, ao menos, os valores apontados como divergentes foram refutados e, muito menos, análises foram efetuadas nas fotocópias das notas fiscais, folhas 4544, 4555, 4610 e 4615, apesar das solicitações efetuadas em diligências por este órgão. Segue o julgador. O fisco obteve, até o momento, 3 oportunidades para efetuar a análise conclusiva sobre os documentos apresentados pelo defendente, mas nada de concreto conclusivo for apresentado no intuito de auxiliar o julgamento desse processado. Nem ao menos alguns exemplos das divergências apontadas pela defesa foram cotejados com os documentos fiscais apresentados aos autos, para, se for o caso, refutar ou aceitar, no todo em parte, os documentos defensivos apresentados, o que poderia dar maiores subsídios para a fundamentação do julgado. No caso em tela, não há evidências de que o fisco autuante tenha engendrado esforços para analisar de forma conclusiva os documentos apresentados pela empresa defendente nesse processado. Tal omissão aqui comprovada configura falha procedimental que viola o direito de defesa da empresa. Posto isso, a decisão mais acertada, ponderada, é pela anulação das acusações fiscais dos itens 1 e 2, com base nos seguintes fundamentos. A defendente alega, de forma consistente, comprovada, que os documentos por ela apresentados não foram devidamente analisados pelo fisco autuante, que caracterizaria uma falha procedimental. Mais adiante, C, a ausência de análise dos documentos apresentados na defesa pelo fisco autuante, após solicitações dessa unidade de julgamento, configura a violação ao princípio do devido processo legal, prejudicando o exercício adequado do direito de defesa. Assim, configurada está a nulidade das acusações fiscais dos itens 1 e 2, devendo as mesmas serem consideradas insubsistentes. Vou ao meu voto. Como visto, o julgador tributário da TVN cometeu equívoco ao analisar o mérito das acusações fiscais e julgar insubsistentes os itens 1 e 2 do auto de infração, confundindo situações ocorridas durante o trâmite do processo, do presente processo administrativo tributário, que, em seu entender, teriam supostamente resultado no cessamento do direito de defesa e do contraditório, quando, de fato, foi sua decisão que acabou incorrendo em referidos vícios processuais, na medida em que decidiu cancelar itens da acusação fiscal sem analisar, de fato, as provas que foram produzidas pelas partes. Era do julgador tributário a incumbência de analisar as alegações de defesa e também as provas dos autos, ao proferir sua decisão, e não do AFR autuante. E é de se notar que não há sequer, na decisão recorrida, o efetivo enfrentamento de documentos e das questões de mérito que foram apresentadas pelo contribuinte em sua defesa. O que há é o entendimento de que a acusação fiscal, nascida da apuração realizada pelo AFR autuante, se tornou insubsistente em razão da falta do correto cumprimento pelo AFR autuante das diligências que foram realizadas durante o trâmite do presente processo. Note que o artigo 36 da Lei 3.457 permite que seja realizado o julgamento das razões defensivas apresentadas pelo contribuinte, até mesmo na ausência de manifestação sobre os termos da defesa apresentada. Eu transcrevo aqui. E o artigo 25 permite que os órgãos de julgamento determinem a realização de diligências que entendam necessárias à instrução do processo, como ocorreu no caso desses autos. Entretanto, embora a Lei 3.457 seja clara ao permitir ao julgador a livre apreciação das provas,
é categórica ao exigir que, em referidas decisões, sejam indicados expressamente os motivos de seu convencimento. E essa indicação de motivos deverá estar de acordo, por óbvio, com os princípios do direito material e processual que norteiam a referida lei. Essa é a conclusão que se chega ao analisar as regras do artigo 2º e 26 da Lei 3.457, seguir transcritos. E nesse caso que eu leio. Artigo 2º, o processo administrativo tributário obedecerá aos princípios da motivação, assegurar o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos à lei inerentes. E artigo 26, os órgãos de julgamento proferirão livremente as provas, apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos de seu convencimento. Ora, o que se vê da decisão recorrida não é a livre apreciação de provas. Pelo contrário, o que ocorreu foi a total ausência de análise da documentação que foi apresentada nos autos, tanto com a acusação quanto com a defesa, além da ausência de análise das alegações de mérito apresentadas pela contribuinte em defesa ao questionar a regularidade do levantamento fiscal realizado pelo FE atuante. Não há, na parte decisória da decisão recorrida, por exemplo, análise da alegação de terem sido indevidamente consideradas, na movimentação de estoque, itens do ativo mobilizado, ou análise da alegação de erro na apuração do custo médio dos itens que compuseram a acusação fiscal, ou mesmo que a acusação fiscal teria incluído indevidamente valores decorrentes de estoque de itens de propriedade de terceiros. Alegações que foram estruturadas pela contribuinte em inúmeras planilhas juntadas aos autos das folhas 4.485 e 4.615. Não se está aqui afirmando que as acusações fiscais dos itens 1 e 2 são ou não procedentes, pois esta análise é livre e cabe ao julgador tributário, desde que ela seja devidamente fundamentada na efetiva apreciação das alegações e provas que foram produzidas pelas partes nos autos, e não em razão da mera ausência de cumprimento de diligência por parte do AFE atuante. Por todos esses motivos, entendo que a parte da decisão recorrida que cancelou os itens 1 e 2 do auto-infração se encontra maculada por vício de fundamentação, decorrente da ausência da efetiva análise das provas produzidas nos autos, e também da ausência da efetiva análise de alegações apresentadas em defesa pela contribuinte, devendo referir a decisão ser anulada apenas na parte que restou impugnada pelo recurso de ofício. Nesses termos, conheço o recurso de ofício e lhe dou provimento para anular a parte da decisão recorrida que julgou insubsistentes os itens 1 e 2 do AIM, devendo os autos retornarem à primeira instância para que nova decisão seja proferida apenas em relação a referidos itens da acusação fiscal, com a devida análise tanto dos argumentos apresentados pela defesa, quanto dos documentos que foram juntados aos autos pela contribuinte autuada. Como voto, presidente? Agradeço, doutor Alexandre. Uma questão, quando o doutor fez registro do voto, eu acho que seria mais correto seria a anulação, né, da decisão para que possa voltar para a defesa. Ah, tá. Anulação da decisão anterior Isso. para a defesa. Corrigir. Isso, obrigado. Então, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Presidente, fiquei com uma dúvida agora. Sim. O doutor Alexandre está retornando só 2 itens, né? O 1 São e 2, se não me itens. engano. Isso. Porque os outros 2 já tenham trânsito em julgado. Isso. Quando ele coloca a anulação da defesa, não tem problema de que está no voto dele, né? Só para. Eu acredito que não, Tá doutor ótimo. Paulo. Eu acredito que não. Perfeito. Então, Eu vou iniciar a votação. Só um momento, só. Muito bem, encerrada a votação.
Então, o processo de I9, implantes, comércio de produtos e equipamentos médicos hospitalares, retornar à primeira instância para apreciação dos itens 1 e 2 da apuração fiscal. Presidente, acho que entrou na sessão aqui o doutor Daniel Parra, da Arte e Isso. Visão. Isso, doutor Daniel. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o processo do doutor Daniel, ele já foi votado, doutor Daniel. Na realidade, pedi só para acompanhar, presidente, é que como teve algum problema aqui com chuvas aqui na minha região, agora que eu consegui restabelecer, mas era só para acompanhar mesmo. Agradeço até o Oswaldo ter encaminhado. Tá, assim, doutor Daniel, o que aconteceu? Esse processo já tinha sido pautado, né, como o senhor estava presente, e eu estava negando o provimento de ofício. Mas deu um problema no sistema, porque a representação fiscal iria pedir vista ou fazer uma preferência, tá? Então, o problema do sistema foi sanado e a representação fiscal fez uma preferência, tá? No sentido de que, no demonstrativo do fisco, que já estava nos autos desde o início, ele contém a descrição dos produtos, tá? Dentre os quais há descrições genéricas que foram apontadas, tá? Em face a isso, eu alterei meu voto para acompanhar o entendimento da representação fiscal. Então, daquele demonstrativo que a representação fiscal mostrou e eu conferi que realmente a descrição estava gerando o produto, eu mantive a acusação fiscal. Daquele que a descrição permitia verificar que houve a personalização, então isso aí foi cancelado. Perfeito. E eu também limitei os juros à taxa Selic. Perfeito. Tudo bem, doutor Daniel? Agradeço muito a atenção, senhor presidente. Obrigado. Tchau, tchau. Uma boa sessão a todos. Passar para o processo de Sigma Plast Indústria, Comércio e Exportação Limitada, recurso ordinário, relator do Dr. Paulo, não há protesto por sustentação oral. Muito bem, doutor Paulo nos apresenta os autos? Sim. O AIM tem duas infrações, que é o creditamento devido de CMS, em decorrência de escrituração em seu registro de entradas de notas fiscais eletrônicas de sua própria emissão, modelo 55, classificados no CFOP 1604, lançamento de crédito relativo à compra de bem para ativo imobilizado. Entretanto, os referidos notas não se referem a qualquer operação de entrada de mercadoria no estabelecimento ou aquisição de propriedade de bem. E o item 2, creditou-se indevidamente o CMS, por meio de escrituração diretamente no campo outros créditos do registro de apuração FD e nas respectivas dias, sob o fundamento de protocolo de semestre já revogado e não relacionado com suas atividades. Foi apresentada defesa, houve manifestação fiscal, houve a conversão em diligência pelo julgador fiscal ao FR autuante, houve o retorno de diligência, tanto a manifestação fiscal quanto o autuado se manifestaram sobre a diligência, e a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em fase de decisão, a autuada apresentou recurso ordinário. No seu recurso ordinário, a autuada alega que a decisão de primeira instância deveria ser anulada por falta de fundamentação e não enfrentamento de todos os argumentos da defesa. O valor do AIM deve ser recalculado frente a duas vias substitutivas que foram aceitas em período anterior ao da fiscalização. A multa aplicada é confiscatória e a multa deve ser reduzida ou relevada. A representação fiscal apresentou contra-razões e os autos foram distribuídos para mim. Só para o meu voto no item 14, preliminarmente, a autuada alega nulidade da decisão ACO por falta de fundamentação e por não enfrentamento de todos os argumentos. Ocorre que a decisão de primeira instância enfrenta todos os argumentos de defesa e é fundamentada. A autuada não indica claramente em qual parte haveria falta de fundamentação ou qual argumento não teria sido enfrentado. Ao contrário, cita diversos trechos da decisão recorrida, tecendo comentários de discordância de entendimento jurídico, que demonstra que houve fundamentação, pois sem fundamentação não seria possível haver controvérsia quanto ao entendimento jurídico da questão.
A alegação da autuada de que foram aceitas 2 dias substitutivas e que, portanto, deveria ser recalculado o valor da inflação, também não deve prosperar. Num demonstrativo apresentado pela própria autuada, folhas 203 e 204, é demonstrado que as dias substitutivas foram negadas. É certo que 2 referências, 10/2019 e 11/2019, houveram dias substitutivas aceitas e também houveram dias substitutivas negadas. As aceitas foram enviadas antes da fiscalização e, portanto, foram consideradas no cálculo do AIM, e 2 foram entregues após iniciada a fiscalização e, por isso, foram negadas. Em resumo, dia substitutivo, referência 10/2019, folha 245, entregue em 14/11/2019, aceita e utilizada. Dia substitutivo, referência 10/2019, folha 246, entregue em 26/4/22, não aceita e não utilizada. Dia substitutivo, referente 11/2019, folha 248, entregue em 6/12/2019, aceita e utilizada. E dia substitutivo, referência 11/2019, folha 249, entregue em 26/4/22, não aceita e não utilizada. Importa destacar que tais dias foram recusados, pois com o início da fiscalização suspende-se a denúncia espontânea, impedindo a correção das informações fiscais por parte da autuada. A alegação de confiscatoriedade da multa também não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374 e são amparadas, então, por norma válida, vigente e eficaz. Por fim, a autuada alega que a multa deve ser reduzida ou relevada, e para tanto devemos analisar o artigo 527-A do RICMES. Todavia, no meu entender, o creditamento de imposto da forma indevida gera, por consequência, o recolhimento menor do imposto, que equivale à falta de pagamento do imposto, sendo dessa forma inaplicável a benesse do artigo 527-A. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e a ele nego provimento. Assim que eu voto, presidente. Vou só registrar o voto aqui. Agradeço, doutor Paulo. O voto já está registrado. Por quê? Agradeço, doutor Paulo. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário Sigma Plast Indústria Comércio e Exportação Limitada foi conhecido e não provido nos termos do voto do doutor Paulo. Passar para o processo de Next Max Comercial Eireli, recurso ordinário, relator doutora Anselma. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutora Anselma, já é possível disponibilizar o relatório e o voto? Pois não, presidente. Só pegar aqui.
Presidente, acredito que já esteja disponível para todos. Ok. Então, a doutora Maria Sá nos apresenta os autos. Então, mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Trata-se de um auto de infração, tem de vários itens, né? A contribuinte propôs o recurso ordinário em relação à adesão anterior. As infrações previstas foram deixar de pagar o ICMS no período de janeiro de 2017 a 31/12/2019, conforme demonstrativo do anexo 1, apurado por meio de levantamento específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000. O item 2 recebeu em 2020 mercadoria, ou seja, álcool etílico não combustível, sem documentação fiscal, conforme demonstrativo do anexo 1, que relaciona a diferença de entrada, valor apurado por meio de levantamento fiscal específico, nos termos do artigo 509 do RICMES 2000. O item 3, relações relativas à inscrição no cadastro contribuinte, que, embora devidamente notificado em 14/6/2000, nos termos da legislação vigente, pela notificação fiscal tal, deixou de prestar, no prazo combinado naquele documento, as informações solicitadas pela fiscalização. O contribuinte foi renotificado em 2/7/2021 pela notificação fiscal número tal, para prestar as informações anteriormente solicitadas na notificação fiscal de número tal, e deixou novamente de prestar, no prazo combinado naquele documento, as informações solicitadas pela fiscalização. Instrui o conjunto probatório da infração, relatório circunstanciado, cópia das notificações fiscais e demais documentos juntados. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese decadência dos fatos ocorridos entre 1 de junho de 2017 a 30/9/2017, nos termos do artigo 150 do CTN. Alega ter apresentado toda a documentação exigida pelo auditor fiscal, sendo que as vias físicas dos documentos foram encaminhadas via correio e que, durante o atendimento às notificações, ocorreram durante período de isolamento devido à Covid-19 e que, por isso, as infrações do item 3.3 não devem prosperar. Quanto ao item 2.2, alega que o álcool adquirido não foi somente álcool etanol para outros fins, dentre os produtos comercializados pelo impugnante, onde uma boa parcela desses produtos corresponde a outras categorias de álcool, como álcool extra fino, e que o procedimento adotado pelo auditor fiscal fere o próprio comando legal vigente para fins de identificação de cada mercadoria, tendo-se assumido uma classificação genérica para fins de viabilizar a comparação das operações, a partir de uma generalização da nomenclatura comum do Mercosul, MCM, sob a posição tal, álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico em volume igual ou superior a 80%, comum teor de água inferior ou igual a 1%. Houve manifestação fiscal,
o julgador de primeira instância proferiu decisão julgando procedente o auto de infração lavrado e aplicação da multa. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos de admissibilidade foram encontrados. Houve protesto há protesto por manifestação fiscal e as folhas 3.477 a 3.495, a representação fiscal apresenta suas contras-razões ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Regularmente processado, o apelo é um relatório pelo qual encerro o meu relato, presidente. Em decorrência da ausência do patrono, então, passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada de folhas tais contra lição de primeira instância, que julgou procedente o AIM. O recurso ordinário foi admitido, pelo qual conheço e passo ao julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reafirma a decadência das operações ocorridas no período de 2017, de janeiro de 2017 a setembro de 2017, nos termos do artigo 150, uma vez decorrido o prazo de 5 anos antes do seu fato gerador. De 5 anos de seu fato gerador. Porém, ao contrário do que alega a recorrente, não se aplica a regra do artigo 150 do CTN. Isso porque, nos itens 1.1 e 2.2, as autuações foram realizadas por meio de levantamento fiscal, cujo prazo decadencial deve obedecer à regra do artigo 173, inciso 1. Então, eu cito o artigo 173. Se o lançamento específico foi realizado em exercício fechado, o ano civil, o lançamento somente poderia ter sido feito no ano seguinte. Portanto, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício subsequente ao ano seguinte do ano objeto do levantamento. Ademais, nos itens 1.1 e 2.2, houve falta de pagamento de imposto, com efeito também se aplica a regra decadencial de 173, inciso 1, por força da súmula 15 do Tribunal de Impostos e Taxas, conforme abaixo, eu transcrevo, então, a súmula 15. Com efeito, no presente caso, segundo o disposto simulado deste tribunal, deste egrégio tribunal, o termo inicial da contagem de prazo decadencial é o primeiro dia do segundo exercício subsequente ao exercício considerado como objeto de levantamento fiscal, que no caso presente é o dia 1º de janeiro de 2018. Haja vista que os eventos se deram durante o exercício de 2017, ao passo que o termo final, por sua vez, fica sendo o dia 31 de dezembro de 2023, data posterior, portanto, ao da notificação da lavratura do auto de infração, que foi aos 17 de 10 de 2022, não se verificando a decadência. Passo à análise das demais matérias recursais aduzidas. A recorrente alega que, efetivamente, enviou todos os documentos e prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo agente fiscal autuante, onde as informações foram prestadas através de e-mail e os documentos físicos encaminhados via correio com AR devidamente assinado por agente público da Cefaz Santos, São Paulo. Afirma que tais notificações foram atendidas durante o período de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 e que, ao contrário do entendimento do julgador, não houve imperícia por parte dela ao enviar os documentos via correio, mas que tal envio foi feito desta forma, justamente atendendo às exigências do agente fiscal autuante na notificação 25281 de 2021, os quais solicitavam que os documentos originais fossem encaminhados por correio. O agente fiscal autuante afirma que nunca recebeu o referido e-mail, o qual sequer poderia ser aceito como prova, pois não teria como garantir que não se tratava de uma montagem e que, uma vez não ter tido resposta, teria responsabilidade da contribuinte entrar em contato com o fiscal, alegando ainda o brocardio jurídico. O direito não socorre aos que dormem, que é uma expressão que vem do latim
e que nunca recebeu os documentos físicos, os quais sequer conseguem identificar que os recebeu. Porém, minhas razões de decidir são contrárias ao entendimento da fiscalização, onde as provas e documentos juntados aos autos pela recorrente, ao meu entendimento, comprovam que a mesma cumpriu com o atendimento às notificações do fisco dentro das possibilidades do período que estávamos vivenciando devido à pandemia da Covid-19. Também, ao contrário do entendimento proferido pela ilustre julgadora de primeira instância, não entendo que houve imperícia por parte da contribuinte ao encaminhar os documentos físicos via correio com a R, justamente porque tal exigência partiu da própria fiscalização e sua notificação número 25281 de 2021, onde constava enviar os originais da resposta, notificação fiscal e demais documentos por correio, por carta registrada, com aviso de recebimento, AR, para o endereço Praça Antônio Teles, número 28, Centro Santos, CEP tal, aos cuidados do agente fiscal Milton Oller de Mello. Equipe de fiscalização 12, núcleo de fiscalização 1, DRT/2. Analisando de forma detalhada os documentos correlacionados aos autos, pude constatar que no dia 8/7 de 2021, a recorrente, em cumprimento à notificação número 25281 de 2021, encaminhou toda a documentação via correio com a R, aviso de recebimento, conforme folhas 3353 e 3463. Documentação esta recebida em 12/7 de 2021 por funcionário público Marcelo Oliveira Matos, matrícula tal. Ao contrário do alegado pela fiscalização, consigo verificar perfeitamente que o AR, qual foi a pessoa que recebeu a correspondência junto à Secretaria da Fazenda em Santos e, como a recorrente juntou o comprovante de que encaminhou corretamente os documentos, ao meu entendimento, não aceitá-las pela simples alegação de não recebimento seria violação ao princípio da verdade material, sob pena de cometimento de injustiça nessa decisão. A meu ver, isso também se aplica ao caso do e-mail encaminhado pela recorrente ao final em atendimento à notificação número 252 de 81 de 2021 e correlacionada aos autos, constando inclusive o código de rastreamento da correspondência enviada conforme folhas 3354, 3394 e 3364. A fiscalização alega que, como garantir que não se trata de uma montagem, chegando a citar o brocard jurídico, o direito não socorre aos que dormem, onde para o agente fiscal é esperado da recorrente, além de encaminhar o e-mail, ser necessário entrar em contato com o fiscal, para saber se tinha recebido, pois era essa a cautela esperada da autuada. Porém, ao contrário do agente fiscal de renda autuante, entendo que o e-mail trazido aos autos pela recorrente comprovaria sim o atendimento à notificação. Tanto é que constava até o código de rastreamento da correspondência enviada com os documentos físicos. Assim, uma vez produzida e apresentada a prova por parte da contribuinte recorrente, o simples afastamento desta prova por alegação de não saber se o e-mail é montagem ou alegar que não consegue identificar a pessoa que recebeu a documentação física. O meu entendimento é preterição do direito de defesa da contribuinte, o que tornaria írrito e nulo o ato punitivo. Para que o direito ao contraditório e a ampla defesa da recorrente não sejam postos a um papel coadjuvante ou sequer ilusório nestes autos, entendo necessário um equilíbrio entre o ônus do acusador e respeito aos princípios brasileiros do direito punitivo. Sabemos que o princípio da verdade material deverá amparar o processo administrativo, onde a autoridade julgadora deve buscar a realidade dos fatos, conforme ocorridos, e para isso, na apreciação dos fatos e das provas, para formar a sua livre convicção. Poderá realizar as diligências que considerar necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento da dúvida relativa aos fatos trazidos no processo. Assim, com a finalidade de alcançar a verdade material,
para que não haja qualquer discussão posterior com relação à validade do referido e-mail encaminhado pela recorrente como prova neste AIM, entendo pela conversão deste julgamento em diligência para que a recorrente traga aos autos, no prazo máximo de 15 dias, a validação deste e-mail com a apresentação do, abro aspas, cabeçalho completo do e-mail, onde consta o ID da mensagem, data da criação e ainda constando, se possível, recebimento pelo destinatário, grifo. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Está no mudo, presidente. Agradeço, doutora Marcelma. Esse processo aqui ficou um pouco estranho, assim, né? Andei vendo rapidamente, porque o auditor autuante alega que não recebeu esse e-mail. E um dos Isso. e-mails que o contribuinte colocou aqui se referia a uma outra OSF, não esta. É uma outra ordem de serviço que não essa que redundou na lavatura da autoinflação. E aí, quanto aos documentos também, alega ele que ele encaminhou por AR, né? Mas, na verdade, a gente não sabe o conteúdo, né? O que estava dentro do pacote. Presidente, eu queria fazer uma observação maior, porque eu tentei olhar quem que recebeu o AR, né? Ele está um pouco ruim aqui, mas ele coloca lá Marcelo Oliveira Matos, matrícula tal, cartório. Então eu fico até... Eu estou achando até... A gente precisava confirmar se o endereço está certo, era esse mesmo. Ficou meio estranho, porque assim, eu acho assim, né? O contribuinte, né, deveria, né, corroborar tudo que ele alega ter feito, né? E deveria, ao menos, na defesa, no recurso ordinário, ter trazido aos autos os documentos que ele alegou que encaminhou para a Fazenda. Mas que eu vi, ele não juntou nada nos autos. Então, mas e os documentos juntados e recebidos pelo funcionário público? Então, a gente não sabe o conteúdo que estava no pacote. Então, mas ninguém abriu? Então, como ninguém sabe, a gente não sabe o que tinha dentro do pacote. Né? Então, até para, digamos, se fosse a boa vontade do contribuinte, né, além dessa ligação, ele podia ter juntado isso no próprio auto de infração, na sua defesa. Eu pensei nisso, viu, Os Excelência? documentos que ele alega ter encaminhado para a Fazenda, ele devia ter juntado no processo. Como eu não sei, assim, o trâmite, depois que quando manda com a R, a quem chega e como é procedido, eu entendi que realmente não houve, assim, interesse, sei lá, do agente recebedor verificar ou apresentar para o fiscal autuante, né? Estranho, né? Eu fico imaginando aqui, porque, assim, não está com o destinatário aqui no AR, está como se fosse a Secretaria da Fazenda, Posto Fiscal Santos. Você imagina a quantidade me estranha a pessoa não ter colocado aos cuidados do nome do fiscal, que agora me fugiu. Assim, chegando um AR dessa forma na Secretaria da Fazenda, as pessoas vão abrir, né, para ver o que é. Então, assim, a gente não tem qualquer noção do conteúdo. Podia ter uma folha em branco, podia não ter nada. E daí, assim, nunca vai chegar para o fiscal, tudo, né? não se sabe, né? Mas, sim, o posto fiscal de Santos é um posto razoavelmente grande, né? Quem recebeu, na verdade, eu acho que nem abriu o pacote, simplesmente recebeu o pacote, assinou o pacote. Sim. Então, não sei se alguém chegou a abrir esse pacote e ver o que tinha dentro. Eu até pensei em também não reconhecer nada em razão de não ter juntado nada no recurso ordinário, só mesmo alegando que encaminhou via correio. Ou seja, manter o auto. Mas por conta do e-mail, tendo essa possibilidade, eu falei, pelo menos isso, né? Agora, se o presidente entender, eu estou propensa a manter o auto. Essa é uma realidade, né?
O e-mail que eu Agora, vi, né, o auditor reafirma categoricamente que não isso. recebeu esse e-mail, né? Então, Ele faz até um levantamento, né, dos e-mails que recebeu desse contribuinte, né, e não viu esse e-mail. eu só É não estranho. A decididamente mais, assim. mas mais importante que o e-mail, eu acho que talvez a própria documentação, né? Então, a única coisa que eu fiquei na dúvida com relação à documentação é como a gente não conhece o trâmite interno da Secretaria da Fazenda do Estado. Então, quer dizer, se um funcionário público recebeu, como é que isso não chegou até o fiscal? Então, por eu não conhecer essa parte, eu falei, bom, então tem que, pelo menos, o Então, e-mail mandar em diligência para. Assim, que eu acho que precisaria dar uma olhada melhor nesse processo. Mas, assim, o que a gente está discutindo é se a gente cancelaria o item 3 ou não, né? Seria basicamente isso, doutora Maria Selma, ou a doutora queria para entender sobre os outros itens. Não, eu até manteria todos, independente, porque se ele não trouxe nada no recurso, Uhum, eu não reconheço nada, percebe? perfeito. Então, eu manteria o Você, auto integralmente. aí eu vou ser bem pragmático, né? Eu acho que a gente fazer uma diligência para pedir o cabeçalho do e-mail, alguma coisa, é, dificilmente vai voltar, e o que voltar, eu acho que a gente não vai ter condições técnicas de então, entender e analisar. Eu acho que a gente tem que olhar isso e falar, olha, ele realmente enviou, ele tentou enviar, e podemos cancelar o item 3 ou não, porque é um item, vamos o falar, item menor 3, no... o item 3 é um item pequeno, né? É, 70 É, UFESPs. não, Mas eu vamos manteria ver, integralmente. os itens 1 e 2, eles têm relação com o item 3? pode até falar que Tem? essa documentação explicaria o item 1 e 2, mas aí ele teria que trazer a documentação na defesa. Aí não dá para ele falar, olha, eu mandei por e-mail e essa documentação comprovaria, mas ninguém viu essa documentação. Ele traria na defesa, a gente julgaria o item 1 e 2. Por Sim. isso que às vezes eu penso que eu às vezes falar, olha, eu estou em dúvida se, e eu realmente às vezes posso, analisando rapidamente, eu tenho dúvida se ele realmente mandou ou não, mas pela dúvida ficaria talvez o pró-contribuinte, olha, como eu não consigo provar nem que ele que tinha Assim, alguma né? coisa, nem que não tinha, Uhum. na dúvida eu cancelaria o item 3. É, E então, o item 3, né, a gente não, bem, alguma coisa aparentemente foi encaminhada, mas a gente não sabe o conteúdo, nem tem como saber mais o que tinha lá dentro, né? Se isso. é aquilo que o auditor pediu ou não, tá? Então, o item 3 é o módulo de 70 UFESPs, né? Talvez, se fosse esse o problema, ele aqui pode ser julgado insubsistente, alguma coisa assim. Não sei se você pediu 527A também, né? Tá? Porque é um item menor, né? Aí vai remanescer, na verdade, o item 1 e 2. Que independem da comprovação de envio da documentação, porque É, ele deveria apresentar junto com a defesa, é, isso. Então, item 1 e 2, que é levantamento fiscal, né? Aí ele deveria juntar documentos, né, para provar que o levantamento é indevido, né? exatamente. Se o presidente, então, me autorizar, eu tiro de pauta e eu revejo o voto no sentido do item 3 ser insuficiente ou não, porque, Tá? no meu entendimento, eu manteria o auto integralmente, né? Mas se for É para. insubsistente, assim, meio, que, insubsistência no sentido de falta de prova, né? De um ou do É. outro, né? Mas eu acho que é melhor fazer assim, doutora Marcela. Se incomoda de eu devolver o processo para a doutora? Não, eu agradeço. Eu revejo, então, e mantenho. A Tá bom. gente já. Então, eu vou devolver o processo para a doutora Anselma.
Pode pôr já também na pauta, na última, né? Vou colocar para o dia 14, né? Isso. Dia 14, isso. Tá bom. Ótimo. Muito bem. Então, o processo de Nexpax foi retirado de pauta, devolvido à relatora. Doutor Paulo? Não, eu ia falar, mas eu falo depois de que encerrar a sessão. Não é nada da sessão. Então, com isso, encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 30 de novembro de 2023. Agradeço a presença de todos e pedir para os votos encerrar a gravação.